gente vai ler o capítulo 12 do livro, né? Mais um capítulo aí pra gente. A gente está quase chegando na metade do livro, que chama Cleptomaníacos Emocionais. O tema Será que é venha a ser isso? sugestivo, né? Será que todo mundo tem um pouco dessa doença, né? Cleptomaníacos? É, Será que nós somos? Vamos começar? bora lá. Pronta. Bora lá. Vamos lá, página 119, para quem está nos acompanhando, para quem não está, o livro é esse, e eu me perdi de mim mesma. Alguém me viu por aí? Do Agnaldo Paviani. Então, capítulo 12. Uma pessoa que, mesmo não tendo dificuldades financeiras, furta os mais variados objetos em lojas, farmácias, casa de amigos, sofre de uma enfermidade chamada cleptomania. Estranhamente, após o roubo, essa pessoa tem uma sensação de prazer e gratificação. Ela rouba e sabe que está fazendo algo errado, mas não consegue se controlar. Trata-se de uma compulsão incontrolável e é evidente que essa criatura precisa de ajuda terapêutica. Você é ou já foi um cleptomaníaco? Será? Acho que eu vou ler mais um trechinho, né? Para a gente começar a refletir aí se somos ou não somos, né? Pode ser. Então vamos lá. Talvez se sinta ofendido com essa indagação. Não obstante, pense bem antes de se zangar. Estamos apenas tentando ajudá-los. Nunca olhou para os bens materiais de alguém com certa inveja, desejando possuir o que o outro possuía? Nunca agiu, mesmo que tenha sido na juventude, como um conquistador, iludindo o outro ou a outra como obter prazer sexual, dispensando logo em seguida? Nesse caso, roubou-lhe a autoestima, porque ninguém gosta de se sentir usado. Nunca criou uma confusão no grupo familiar, furtando a paz do ambiente? Sobre política, futebol, mulher e vários outros assuntos? Nunca mentiu ou enganou, roubando do outro a esperança e os sonhos? Quem nunca? Quem nunca, né? Ou a Existe gente aí, porque se vê, né, sendo roubado, ou a gente se sente que realmente nós roubamos, né? Você ia falar? trazendo para a psicanálise, né, essa questão da cleptomania, existe uma sensação, uma pulsão que a pessoa se coloca, ela precisa fazer, agir daquela forma para satisfazer um sentimento, uma falta. E aí é que aquela coisa que quando a gente traz para vou trazer para um exemplo muito simples e muito mais fácil para a gente olhar, né, sem essa coisa do roubar, do tirar a paz. Vou trazer para uma coisa que acontece muito com todo mundo, tá? Em algum momento da vida isso vai acontecer. Sabe aquela coisa da paixão? Que você está apaixonado. Tá? Você imagine que aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo, é a pessoa que você encontrou e que você quer aquela pessoa pro resto da sua vida, só que nem sempre acontece como a gente imagina que seja. Só que como eu estou numa dependência, eu estou ferida, eu estou machucada, eu estou, enfim, qualquer que seja o motivo que eu esteja passando. Existe em mim uma pulsão de energia, eu preciso manifestar essa pulsão, esse sentimento. Só que aí eu sacio, eu entro em contato com essa pessoa, a gente se encontra, a gente vai para o motel, a gente tem o ato sexual. E aí depois que satisfez a minha pulsão, imediatamente vem aquele sentimento de: será que eu fiz certo? Será que eu queria isso mesmo? Ou eu não quero Né? mais? Será que eu quero? Será que eu ainda quero essa pessoa? Tá? Mas aí é uma coisa que está por trás. Você tem a consciência de que você não precisa ir lá roubar, você não precisa ir lá tirar a paz, você não precisa ir lá, como o autor colocou vários pedacinhos aqui, Exemplos. né? Vários exemplos. Então, por que eu preciso disso? Será que eu realmente preciso? Qual que é a necessidade que está por detrás? Aonde que está o pontinho de dor aí nessa pessoa? Né? Então, eu só consigo ter a lucidez quando já fiz. Porque aí vem a consequência. E aí vem o vazio, porque você preencheu de uma forma que não é o que você busca. Ou você preencheu alguém
esse alguém, de certa forma, se ilude achando que vai ter mais, que pode ter um relacionamento, que hoje em dia, né, Andresa, a gente percebe, tanto o homem quanto a mulher, que sempre fala, eu quero um relacionamento maduro, eu quero ter um relacionamento, mas não consigo encontrar a pessoa certa. Muitas vezes é justamente esse exemplo que você trouxe. Você, na pulsão de satisfazer um desejo, você se envolve, se entrega e no dia seguinte fala, não, não é isso. E o outro que também tinha essa expectativa se frustra muitas vezes. A baixa Sim, autoestima, será que é por minha causa? Será que eu tenho algo de errado? Será que eu não sirvo? E daí a é. pessoa já tem uma autoestima baixa, fica mais baixa ainda. Ou seja, o outro roubou essa autoestima, né? Nesse exemplo que você trouxe. E Sim. isso vem o vazio, né? Aí gera o vazio. Então, sempre, eu sei que o autor está trazendo uma reflexão aqui do quanto nós somos cleptomaníacos na nossa vida, não só no ato de você. Porque o que você faz quando ninguém está te vendo? Quando não tem uma câmera te filmando, né? Você vai para o mercado e você fala assim: é só uma frutinha a mais que eu vou colocar aqui, Tô com fome, eu tô com sede, né? deixa eu É, beber aqui porque o supermercado tá cheio, a fila tá cheia e é, querendo não querendo, descarta aquele pacotinho, descarta aquela garrafinha d'água, né? Então, eu acho que o que fica muito nítido aqui em toda essa leitura, claro que é muito profundo o que ele trouxe, É, mas o que nós fazemos quando ninguém está olhando para nos punir ou nos julgar? Qual é a necessidade que a gente tem de se colocar nessa pulsão que eu falei? Eu tenho uma necessidade de fazer algo, porque existe algo em mim que está me impulsionando a fazer algo que algo que a gente precisa olhar com mais profundidade. Qual é essa dor que está estartando, esse vazio que está por trás? Que eu tenho essa sim. necessidade de agir de uma forma de impulso, né? E aí que depois que eu fiz aquela adrenalina baixa, aí eu falo, nossa, mas será que eu precisava disso mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Só que enquanto você não traz isso para uma lucidez, para uma terapia mesmo, para um acompanhamento, você só vai fazendo. Então hoje, só uma frutinha que eu peguei me satisfez. Amanhã pode aumentar essa necessidade, né? No caso que ele É, trouxe lá na primeira, sobre o roubo, né? É é. uma sensação e um prazer e uma gratificação. Por que eu não consigo ter esse prazer, essa sensação de gratificação em outras coisas? Eu preciso roubar para trazer esse prazer para mim. Aonde que É, estão roubando o meu prazer? e eu acho que uma coisa que o autor traz aqui, né, pra gente, Andressa, é não necessariamente o cleptomaníaco de roubo de coisas materiais, né? Comida ou coisas materiais que um doente que sofre, uma pessoa que sofre dessa doença, ela tem o prazer em roubar coisas Uhum. materiais. Mas ele traz aqui também uma reflexão da nossa paz, né? Do Sim, cotidiano, da autoestima do outro, do prazer sexual que você se satisfaz hoje com uma pessoa, mas deixa ela com a baixa autoestima porque ela tinha a esperança de algo mais. Ou uma inveja, não necessariamente um roubar, mas uma inveja, por que que o outro tem? Por que que o outro é calmo? Por que que o outro é nervoso? Eu queria ser como o outro, né? Que é bem sim. sucedido, que sabe falar em público, né, esse intuito, essa ideia que o autor traz de como nós invejamos a vida do outro perante aquilo que nós temos hoje, né? Ou até a paz familiar que a gente percebe, né, dentro aí dessa pandemia louca de 2 anos trancafiados dentro de casa, algumas pessoas tinham o prazer de tirar a paz familiar, né? Por conta dessa convivência muito próxima, não soube lidar com essa convivência e traz, tira essa paz de dentro de casa. É num almoço de domingo, num almoço de sábado, que começam a discutir sobre política, sobre guerra, sobre o que o outro fez, o que o outro não fez, olhando de uma forma mais tranquila, né? Então você Sim. furta essa paz
do ambiente onde você está. Então, quem não é cleptomaníaco nesse sentido, né? De furtar Sim. a paz do outro. Qual a nossa necessidade, né? De se colocar em primeiro lugar, de estar em evidência, de trazer essa nossa potência, né? Porque nós temos potências para várias coisas, né? Só que a gente utiliza ela de uma forma errada para trazer o roubo de energia, né, das pessoas, trazer a confusão, tirar a paz Verdade. dentro de um almoço, né? Então, é muito importante a gente trazer essa colocação que você colocou desse roubo dentro do lar. Nesse sentido, todos somos cleptomaníacos. De certa forma, um momento ou outro, nós descartamos a nossa pulsão de dor, nossa pulsão de ilusão, sem esse entendimento. Vamos ler mais um pouquinho? Vamos. Aí ele continua, evidentemente, essas comparações são hipotéticas, estamos somente forçando uma reflexão. Todavia, muitos de nós, em se tratando de questões emocionais, somos cleptomaníacos. Sei que é difícil admitir que tem agido como larápio da felicidade alheia. Não obstante, faz-se necessário que você tenha coragem de se auto-enxergar. Trata-se de uma tarefa árdua, uma vez que quase sempre, sendo egoísta e arrogante, somos fortes e habilidosos para controlar os outros. Porém, fracos no que tange ao autoconhecimento e ao autocontrole. Ele traz aqui... deixa eu terminar de ler esse parágrafo. De posse do autoconhecimento ou autoconsciência, você, por certo, será uma pessoa saudável em todos os sentidos. Do contrário, sua saúde física e inclusive a saúde psíquica estarão correndo riscos. Né? Ele traz 3 palavrinhas aqui bem interessantes, né, Andressa? O auto-enxergar, a coragem de se auto-enxergar, de se perceber. O autoconhecimento e o autocontrole. Né? Eu acho que a gente, nesse mundo do conhecimento, a gente vem falando muito, né? Do autoconhecimento, do autocontrole e do auto-enxergar agora. Será que temos coragem o suficiente para se perceber o quanto somos cleptomaníacos? É difícil, é uma palavra pesada. Deixa só eu pedir para quem está na live, se puder falar se está travando a internet, se está chegando o sinal, está direitinho, porque para mim você está travando. A sua imagem para mim também está travando, mas o áudio está perfeito. Sil, bem-vinda. Aldinei também, bem-vindo. Se vocês puderem comentar se está travando, se está tudo bem, aproveita e dá bastante coraçãozinho, convida as pessoas para assistir a nossa live. Você está travando. Acho que era aqui, eu ajustei. Obrigada, Lourdes. Falou aqui, ó, travou você. Não sei quem é você, mas uma de nós duas. Travou eu, né, tia? Agora foi eu que tinha travado. Agora tá bem melhor. Ai, pode. Então, vamos lá, obrigada. Então, a importância da gente se perceber, né, Andressa, é muito importante para a gente olhar para as nossas feridas e fazer o que está sendo incentivado a gente ser um cleptomaníaco na vida do outro, né? E muitas vezes está do nosso lado, do lado do marido, do lado dos nossos filhos, das pessoas que a gente convive, porque a gente veste a tal famosa máscara, né? A máscara para ser aceito, a máscara para ser visto, e a gente age, às vezes, de forma inconsciente, né? Sim, com toda certeza. E aí que está o X da questão, né? Precisar vestir máscaras, né? Por que eu ainda não consigo me colocar como eu sou? Por que eu ainda não consigo trazer a beleza de quem eu sou? Aceitar quem eu sou? Do jeito que eu sou? Ou até mesmo respeitar o outro, né, Andressa? Porque quando a gente age com impulso, sem pensar, só para satisfazer, né, a gente, o ego, ou a criança mimada, a gente também está correndo o risco de roubar a paz do outro, né? Sim.
Mas é aí que tá, né? É uma grande engrenagem, né? Nós somos uma grande engrenagem. Se eu estou em dor, eu não consigo aceitar como eu sou, eu não consigo aceitar as minhas qualidades, os meus defeitos, porque nós temos os dois. Sim, Eu convivo mais com o meu lado sombrio. Então eu convivo mais com a dor, né? Porque eu não me aceito e muitas vezes eu nem entendo que eu não me aceito. Porém, como eu não sei dessa história toda, então eu projeto, eu me defendo e eu ataco as pessoas que estão à minha volta. sim, Então, por isso que acaba tirando a paz. Acaba tirando, é como o autor colocou, a gente acaba roubando a paz do ambiente. Por quê? Existe dores dos dois lados, né? Existe dor. Eu estou falando isso porque muito do que chega para os tratamentos é justamente isso. Às vezes a pessoa ela tem um temperamento mais fogo, mais impulsivo, mais para cima. Só que ela foi ensinada desde pequena que ela não pode gritar, que ela não pode falar, que ela não pode, ou seja, ela não pode manifestar a essência dela. Então ela chega na fase do adulto, ela está pedindo para que olhe para mim. Eu não consigo lidar com essa dor, eu não consigo lidar, eu não consigo ser mais desse jeito. Porque a essência chega um momento da nossa vida que grita, ela precisa sair para fora. Ela quer ser sim. olhada. Só que se eu não tenho esse entendimento de que isso, eu preciso manifestar o que eu sou o que eu sou, né? Se eu não consigo manifestar essa essência, então eu vivo atacando as pessoas de uma forma muito negativa. Verdade. E Então, quem não dos é dois lados fogo, existe dor, né? é, Mas fo- é o encontro dessa nossa personalidade que precisa acontecer. é legal você trazer essa visão, né, do elemento, porque assim, quem é fogo é muito fogo, né? É muito intenso. E quem tá. Eu falo porque meu marido é fogo e eu sou terra. Eu já sou calma, eu já sou tranquila, ele é energia pura. E quando ele não me entende o meu modo de ser, ou eu não entendo o modo dele também, a gente entra em conflito. A gente Sim. pode ficar ofendido. Ele rouba a minha paz, né? Porque é a forma como ele se expressa. Então a gente tem que não só entender as relações, entender como o outro é na sua essência, né? De fogo, terra, ou ar. Por exemplo, um fogo falar às vezes para um terra, o terra chora. Ou então, para quem é água, né? É emoção pura, Sim. se sente É. ofendido, se sente Melindra bastante, se né? milindra, então é importante a gente entender a essência do outro e o outro nos entender também, para que a gente possa ser sempre em essência, né? A nossa expressão, sem se sentir furtada ou furtar a paz do outro, né? Sim. E aí nós chegamos nesse contexto, né? Porque o autor fala sobre se auto-enxergar, autoconhecimento e o E que ele falou? autoconsciência, E autocontrole autoconsciência, e autocontrole. autocontrole. Ou seja, é trazer mesmo, chega um determinado ponto aí que você precisa trazer para a lucidez o quem eu sou, o que eu consigo lidar, o que eu não consigo lidar. Porque o maior problema é que a gente consegue enxergar nossas luzes, a nossa luz. É, Mas a nossa parte sombra é feio a gente olhar para isso, é feio você se expressar, é feio você se colocar. Né? Mas é, por que é feio? Né? Para quem é feio? Então, é trazer isso para o autoconhecimento, para é, o se auto-enxergar, trazer isso para a luz, de uma é por, forma mais tranquila, né? porque é até legal isso, Andressa, porque assim, quando você fala, né, sobre o sexo, a pessoa que está numa expectativa muito grande com o outro, é importante antes, né, de se entregar, de se envolver, é ter muito claro, né, quais são a expectativa do outro, para que você não se frustre, para que você não Sim, seja furtada da sua paz. Então, é bem interessante a gente entender, né? Se entender, se enxergar, para não se frustrar, para não deixar que o outro roube-lhe a paz, né? exatamente. É bem bacana. Vamos seguir? Tem Vamos. bastante coisa esse capítulo. Ó, nada adiantará você ler e apreciar este livro se não estiver disposto a encontrar-se em sua intimidade, identificando e assumindo fragilidades emocionais que até hoje preferiu ocultar dos outros e de si mesmo. Ser feliz é, com certeza, um dos ingredientes para que tenhamos saúde. Mas como ser feliz sem estar disposto a realizar um processo de garimpagem do nosso lado sombra?
Da mesma forma que um cleptomaníaco não rouba por necessidade, muitas vezes roubamos a alegria de viver do outro. Não por maldade, mas por não nos conhecermos intimamente. Consequentemente, não gerenciando nossos pensamentos e emoções, acabamos fazendo bobagem. Vale lembrar alguns capítulos anteriores, né, que nós falamos sobre fofoca, maledicência, não assumindo nossos atos, não contando a verdade, né, dos nossos atos. Então, quando ele fala garimpo, né, garimpar o nosso lado sombra, que a gente também já comentou muito, é importante, né, para a gente não ser roubado ou não roubar a alegria de viver do outro, né? Porque quando a gente rouba a alegria de viver do outro, vem a culpa, vem um peso muito grande para nós, né? Eu acho que a gente tem que olhar os dois lados, né? O que estamos fazendo, que é roubar a alegria do outro, ou o que a gente permite o outro roubar da gente, né? Sim. Aqui o autor está colocando muito essa dor, essa questão de o quanto que nós, porque o controle que nós temos é sobre nós, não é sobre o outro. Então eu acho que esse olhar do que o quanto eu estou projetando, porque muitas vezes a dor nós estamos só projetando. Sim. E aí, por que eu estou roubando a energia do outro? Essa é a grande colocação que eu acho que cabe aqui, se você me permite falar. Sim. Vamos dizer que eu fiz algo que eu ainda me culpo e me julgo, né? Seja o que for. Só que eu não consigo lidar com essa dor, eu não consigo lidar com esse sentimento. Então eu acabo tirando o foco disso, atacando as pessoas que estão à minha volta. Sim. Para ficar bem simples o que o autor quer trazer aqui. Então, qual é o controle que eu tenho perante os outros? Eu estou roubando a paz dos outros. Mas eu preciso ter esse controle comigo. É trazer esse olhar para mim e não trazer transferir esse peso de dor, porque eu não quero olhar para isso, eu não consigo lidar com essa situação. Então eu vou atacando, dando tiro, porrada e bomba, como às vezes eu coloco aqui. A gente faz o tiro, porrada e bomba para a nossa família, para o nosso marido, para os nossos filhos, porque eu não consigo lidar com essa dor que está aqui dentro. A Lourdes escreveu aqui pra gente: meu problema é me roubar de mim. É forte, né, esse comentário. A gente precisa olhar, né, o que estamos roubando de nós mesmos. Que daí vem a culpa, vem a tristeza, vem todas as palavrinhas, né, ruins, porque a gente rouba a nossa própria paz. Quando a gente não se conhece, quando a gente não tem o nosso autocontrole, né, quando a gente não se enxerga, porque é muito fácil se fazer de vítima, né? Mas sabe que eu ouvi uma coisa ontem, né? Aproveitando esse comentário da Tia Lu, é muito fácil a gente cuidar dos outros, porque é fácil olhar a dor dos outros, mas a gente conseguir acolher a nossa própria dor é muito mais difícil. sim. Nesse sentido, vem essa auto-obsessão de nós para nós mesmos, né? Nos sentimentos de julgamento que fazemos de nós mesmos. Não sei se faz esse sentido isso, né? Que a Tia Lu colocou aqui. Mas aí eu acabo roubando de mim mesma uma paz que eu preciso ter. Sim. Mas eu acabo olhando muito para o externo e olhando pouco para o meu interno. No meu autocuidado, no meu auto-enxergar e o meu auto-acolher, meu auto-acolhimento. Que é A Tia Lu, ela acolhe, só um adendo, que a Tia Lu, ela acolhe tantos filhos aí, que ela ajuda tantas pessoas, que ela precisa cuidar dela também um pouquinho, né, Tia Lu? Quem não precisa, né, Andressa? É a mesma coisa. Nós, como psicanalistas, como terapeutas, a gente também precisa cuidar da gente. A gente está em constante tratamento, né? E a gente realmente precisa ter esse olhar, né? Porque às vezes a gente até entra em dor com a dor do outro, né? Porque tem algo em nós, né, que está incomodando. Então a gente também precisa se olhar, se permitir ser feliz. Isso mesmo, Tia Lourdes. Se me permite chamar de tia. Pode, eu deixo. Você eu deixo. Então tá bom. Vamos lá, seguir um pouquinho mais? Bora. Ele fala assim: usamos a máscara da bondade porque somos pessoas carentes. Não suportamos lidar com a possibilidade de nos descobrirem tal qual realmente somos.
Julgamos e condenamos o outro porque temos medo de admitir nossa miserabilidade emocional e projetamos em outrem nossas facilidades íntimas. Ficamos espantados ao saber que alguém de posses furtou algo de alguém. Todavia, também somos ricos por termos sido agraciados com a dádiva da vida e ainda assim furtamos a esperança de muita gente. Forte isso, né? Muito. Somos carentes, por isso vestimos máscaras. Julgamos e condenamos o outro, com medo de admitir as nossas fragilidades emocionais. E mesmo assim, a gente furta a esperança de muita gente. É aceitação, né? Eu acho que o autoconhecimento é a gente entender, garimpar, como ele mesmo disse, a nossa sombra, para a gente se conhecer, né? Se autoconhecer, se auto-enxergar, para que a gente não passe a furtar a paz do outro, né? Então a gente precisa nos aceitar sem julgar o outro, porque quando a gente julga o outro, a gente aponta, e daí tem vários outros dedinhos apontando para nós mesmos, né? Exatamente. E por que julgar e condenar o outro, né? É aquilo que a gente vem falando. Hoje nós estamos vivenciando, né, um momento com privilégios, né? Que a internet ela está aí para nos ajudar, nos auxiliar. Traz muitos conteúdos. Se você buscar conteúdos de autoconhecimento, o que mais vai vir vai ser sobre isso. Então, a gente acaba até atraindo por uma... não porque, nesse caso, não por energia, porque a internet é dessa forma. Se você vai buscar um sofá, fazer uma pesquisa de um sofá, vem aqueles 500 lojas de sofá que vai aparecendo na sua timeline. Do mesmo jeito, é o autoconhecimento. Se você está buscando sobre... eu queria saber mais sobre a dor da rejeição, por exemplo. Por que eu me sinto inadequado? Então, vão vir conteúdos que vai te trazendo cada vez mais luz, cada vez mais entendimento sobre esse assunto. Então, eu entendo que nós estamos num momento que tem muito mais pessoas procurando sobre suas dores, sobre o autoconhecimento, e o caminho é esse. O caminho é não você se permitir mais roubar a energia do outro e se roubar a energia. É necessário a gente fazer esse encontro com a gente mesmo, essa interiorização. Hoje se fala muito da meditação, se fala muito das terapias, hoje está muito forte tudo isso. Passamos por 2 anos aí muito difíceis de Covid, onde nós fomos obrigados a voltar para dentro do nosso lar e a conviver com essas pessoas tão diferentes, né? Se Cada um de um conhecer, jeito. E conhecer aí cada que uma foi delas, né? esse caminhar de roubar energia de um do outro, briga aqui, briga ali, se uma hora está muito bem, outra hora não está nada bem. Se reconhecer, né? Então, o que eu quero trazer com isso é que nós estamos no momento onde a gente pode buscar informação e ajuda, até de forma gratuita na internet. Verdade. Então, Tem ainda, por muita que a gente informação. precisa buscar ainda usar máscaras, né, da bondade, né? Por que eu ainda preciso me fazer de boazinha para ter a atenção das pessoas? O que está por trás dessa minha dor, dessa sensação? Né? O julgamento, por que eu ainda me permito estar entrando em julgamento? Será que eu sou tão perfeita assim que eu posso apontar o dedo? Você falou da rejeição, Andresa, mas a gente tem outras feridas, né? Por Sim. exemplo, tem pessoas que querem sempre se sobressair, querem sempre comandar, não aceita como é que fala? Demandar, porque quer estar sempre no controle. No caso, a ferida da traição. Ou da humilhação, enfim, cada ferida ela tem a sua particularidade e que faz com que a gente haja de uma forma com máscaras para se proteger. Mas vamos lembrar que toda vez que você age como máscara, você está roubando a sua própria paz, né? Que é o que a Lourdes falou. A pior coisa é roubar de si mesma. Porque você não está sendo verdadeira, você não está sendo a sua essência. Então, se conhecer é primordial para a gente não roubar. Porque quando a gente fere, né, que é aquilo que você falou, estamos aqui 2 anos convivendo com as pessoas e furtando a paz de dentro de casa, como pode ser no trabalho, pode ser com os amigos. Por quê? Porque a gente não se conhece em essência. E daí, quando a gente furta
inconscientemente a paz do outro, a gente está prejudicando a nós mesmos, né? A gente está roubando de nós mesmos essa paz. Então, quando o outro fala alto comigo, eu também respondo na altura. E quando acaba aquela discussão, como é que você fica? Né? Você rouba a energia de si mesma porque você se comparou, você respondeu à altura e não era a tua essência. E daí você se frustra, você fica triste, você fica mal. Ó, a Lourdes escreveu, às vezes ficamos perdidas sem saber ser certo ou errado. Mas quando a gente se conhece, a gente se auto-enxerga, a gente vai encontrando a certeza daquilo que queremos ser ou daquilo que nós não queremos ser. E daí a gente deixa a máscara de lado. Deixa o ego de lado, porque o ego é um grande vilão, né? A criança mimada é um grande vilão. Então, quando a gente se conhece e se percebe, a gente fala para o nosso ego, que está aqui do lado, não, eu sei que você quer me proteger, mas não é assim que eu quero agir, porque senão eu vou ficar mal depois. Então, se conhecer é muito importante. Eu ia falar aqui do medo, e a tia Lu até colocou aqui, olha, o medo de errar e que erramos em não nos escutar. Exato. O medo, ele é o grande vilão, né, do nosso momento, tia Lu, porque o medo, nós fomos criados, né, pelo medo. Então, a gente tem o medo de errar e a gente acaba não fazendo o acertar, por medo também, pela mesma forma. Então, por trazer essa criação que nós trazemos, né? Eu tenho 45 anos, mas até as pessoas mais velhas do que eu já traz até essa educação que foi trazida pelo medo, né? Porque hoje a gente fala, a gente precisa ter respeito, mas antes, se não for por respeito, é pelo medo. Então, Verdade. a gente cresceu com essa coisa do medo. E hoje, por muito medo que a gente traz da nossa infância, da nossa vida, então a gente acaba não fazendo pelo medo de eu vou chatear, ou eu vou errar, ou eu vou magoar alguém. Só que no fundo é o nosso que a gente precisa olhar nesse momento, no nosso individual, para que a gente consiga lidar melhor com o externo, justamente para lidar melhor com o externo, para machucar menos as pessoas, para conseguir olhar para a nossa família, para as pessoas que a gente convive, com uma forma mais amorosa, mas sem a máscara. Porque eu me sinto amorosa por dentro. Faz sentido, Rê? Faz todo sentido. Autoconhecimento puro, né? Porque assim, o medo, ele ou te impulsiona a fazer algo ou ele te paralisa. E se conhecer, se escutar, eu defendo muito, né? Eu acho que eu aprendi muito na vida com a meditação. Me escutar, me ouvir, silenciar, botar um golinho de água na boca antes de responder o outro. Se eu não estou com o copo, prender a respiração, porque quando a gente dá ao nosso cérebro esses 15 segundos de respiração, esses 15 segundos sem responder com aquela raiva, com aquela ira, porque a gente está sendo machucado e o intuito é tomar lá da cá, né? E quando defender, né? Se defender. E quando a gente respira, bota água na boca, ou medita, a gente entra num processo de vibração mais lenta para a gente não responder à altura o outro. E dessa forma, a gente começa a ser nós mesmos em essência. Né? Não é porque o outro está me ofendendo que eu vou ofender o outro. Porque a gente tem que parar e analisar o que é do outro, o que é meu. Porque quando a gente se percebe que é esses 15 segundos, né, de percepção, e a gente percebe que o outro falou daquela forma porque é dele, não é meu, eu não pego para mim. Então eu não respondo, eu não gasto a minha energia, eu não me ofendo, eu não coloco uma máscara para me proteger. Então, é muito importante a gente se reconhecer com esse medo. O que o medo está querendo me dizer? Então, é um copinho d'água, encher a boca de ar, pensar antes de responder, né? Para a gente não gastar a energia desnecessária, não vestir essa máscara desnecessariamente, né? Mas é um exercício, né? A gente tem que começar.
a fazer esse exercício do respirar. É uma prática. Sim. É uma prática diária que a gente precisa se permitir para se conhecer. Porque a cada momento, né? Olhar assim, hoje você está em paz, chega alguém e te fala alguma coisa, para, reflete. E não precisa de meia hora, segundos que a gente se cala, processa e a gente vai ver que a gente tem uma reação diferenciada, né? Sim. E vamos terminar, já estou Vamos. meio-dia. Nossa, voou. A gente está falando demais, eu acho. Vamos lá. Tudo isso acontece simplesmente porque ainda não nos mapeamos, ainda não nos garimpamos o suficiente para descobrirmos a pedra preciosa que existe no âmago do nosso ser. Exatamente, medita, enche a boca de ar, enche a boca de água e você vai se conhecer melhor, né? Isso. Exemplifiquemos. A cidade do Rio de Janeiro, indubitavelmente, é linda. No entanto, muitos políticos e algumas autoridades não desejam mostrar ao mundo o lado complicado de tão bela cidade que é. A metrópole conta com praias e edifícios belíssimos. E se por acaso alguém tirar uma foto de Copacabana ou do Leblon, terá certeza de que toda a cidade do Rio é linda sim. Porém, bem perto dali, há inúmeros barracos onde pessoas vivem em condições subhumanas, em meio à pobreza, esgoto, a céu aberto e violência. Muitas vezes agimos como esses políticos e autoridades, agarrando-nos ao nosso lado belo, nós nos apegamos àquilo que é bonito e em nós. Todavia, precisamos enxergar nossas favelas emocionais, nosso esgoto espiritual, que corre sobre o céu encoberto de nosso mundo íntimo, já que preferimos não visitá-lo e muito menos mostrá-lo ao mundo. Nós mesmos não nos aceitamos ou nós mesmos nos rejeitamos, né, Andressa? No fundo, como você falou, nós nos rejeitamos, né? Nós nos sabotamos e não aceitamos que somos seres imperfeitos. Exatamente. Nós não viemos com uma cartilha do Beabá dizendo é assim e assado. Nós viemos e nós vamos manifestando, vamos vivendo, vamos crescendo e manifestando quem somos. Vamos errar? Claro, sempre. Porque a gente está em aprendizado, estamos em evolução. Então, muito do que a nossa máscara que a gente fala, existe por trás um auto-julgamento de nós mesmos. De estar certo, de estar errado, de não aceitar que erramos. De não aceitar que somos falhos. Que temos o nosso esgoto espiritual. Achei horrível essa colocação, mas é bem isso, né? Esse esgoto espiritual que muitas vezes nós temos e que está fermentando em nós e que precisa ser limpo esse rio. Essa água tem que fluir. Mas a gente se nega o tempo todo a olhar para essa escuridão, para esse fedor, né, esse esgoto. E o autoconhecimento é limpar esse esgoto, né? É ir limpando, tirando a sujeira, tirando o barro. É um processo a longo prazo, né? A gente não limpa da noite para o dia, a gente não limpa de um mês para o outro. É a gente garimpando mesmo para a gente ficar cristalino. Pra gente, eu acho que a gente escuta muitas histórias, né? Os mais velhos, perto da morte, sempre se questionar o que eu fiz da minha vida. Né? O que eu carreguei na minha vida? Tanta amargura, né? A doença que é como é que eu falo? Um efeito do que nós vibramos, do que nós carregamos emocionalmente, isso já está comprovado, né? Principalmente o câncer. É toda essa sujeira que a gente nunca teve coragem de olhar para aquilo. Então, se você está doente, se você está passando por processos de saúde, olha para essa sujeira de que está carregando, né? Esse esgoto ficou pesado, né? Mas é exatamente isso. São sujeiras emocionais, mentais que a gente carrega e que aparece no nosso corpo físico, né? A gente não consegue lidar com coisas muito profundas, né? No fundo é isso. A gente consegue olhar de cima, muito superficial. E tem coisas que estão muito profundas que em muitos casos a gente escondeu tanto, é tão difícil lidar com isso, que a nossa consciência ele joga para debaixo do tapete e esconde. E nós vamos só reagindo com relação, em cima dessa dor. A gente vai só reagindo. Então, por isso que ele fala,
ficou pesada essa colocação, mas é o que a gente não consegue ter acesso, né? Esse esgoto emocional, espiritual, é o que a gente não consegue ter acesso. E nesse caso precisa-se sim de uma ajuda terapêutica, nesse caso precisa-se sim de alguém que consiga pegar na sua mão e falar, eu vou com você nesse esgoto. Vamos ver o que Verdade. tem lá e vamos limpar. A gente precisa muito da ajuda, né? Sem puxar sardinha pra gente, mas independente da forma como você busca, busca uma ajuda, porque nós sozinhas, a gente não consegue olhar para as nossas feridas. Tem o ego, tem o orgulho, tem a máscara de proteção, né? E a gente precisa olhar para os nossos dodóis. É essencial isso. É autocuidado, né? É o autocuidado. A gente precisa de alguém cuidando da gente, né? Mas vamos lá. Ó, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, assim como você é um ser maravilhoso, mas que necessita expor, conhecer as favelas emocionais que fazem parte deste ser maravilhoso. Não se iluda, leitor. Não há como fugir a isso. E à medida que vamos evoluindo, somos empurrados para dentro de nós mesmos. Aquilo que você falou, né? A gente vai se escondendo. Isso porque ninguém caminha para frente em termos de evolução sem percorrer as vielas de seus medos inconfessáveis e sem passar pelas favelas das vontades reprimidas. Lembre-se ainda de que nesse processo do autoencontro, o que conta é o sentir e não o saber. Daí a afirmação, sei que sou orgulhoso, não vale, mas sinto-me orgulhoso é válida. E é por aí. Bacana, né? Buscar o autoconhecimento, buscar ajuda e trazer isso para dentro, né? Que o autor fala, saber é uma coisa, sentir é outra. Eu preciso sentir isso em mim, porque senão eu não, é como se eu tivesse só falando e falando e falando, mas eu não trago para mim para transmutar isso em mim. Essa dor, esse esgoto, essa limpeza que precisa ser feita. Então, enquanto está só na minha cabeça, né? Eu falo, está só no meu cabeção, é uma coisa, mas eu preciso trazer para cá. Porque sentir. a gente tem muito o racional, né? A gente sabe o que é certo, o que é errado. Tá na consciência, mas quando a gente não traz para o sentir isso, não adianta, né? A gente, dentro da nossa terapia, inclusive, a gente fala isso, né? É trazer do inconsciente para o consciente. Às vezes você sabe como funciona, mas você não sente, você não pratica esse sentir. Mente, sente e age. Então a gente precisa estar em consonância, né? Para a gente poder realmente sentir e viver esse sentir, né? Aí é válido para a vida. Perfeito, Rê. Legal, Andressa. Obrigada, foi ótimo. Eu acho que tem muito o que aprender com esse capítulo, né? Cleptomaníacos. É profundo. Dá uma boa discussão ainda por horas, né? Mas o horário já não nos permite. Mas sugiro reassistir essa live para quem ficou aqui com a gente esse tempo inteiro. Para olhar para isso, né, novamente, o que nós estamos roubando, qual é a reflexão, né, no nosso dia a dia, o que nós estamos roubando de nós mesmos ou das pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque é uma percepção que, se a gente não olhar com calma, a gente não percebe, né? Exatamente. E ele, né, colocou várias coisas aqui, que agimos usando máscaras, que agimos através do medo, através do julgamento. Então, tudo que nós trouxemos hoje vale muita reflexão, né? E, mais uma vez, a Rê sempre fala isso nas lives, mais uma vez eu queria deixarmos aqui que nós estamos à disposição. Quem quiser compartilhar essa live, quiser comentar, a gente pode fazer um bate-papo também sobre esse assunto, que ele é muito vasto, ele é muito amplo e ele vai para muitas vertentes. Então, aqui a gente faz um resumão para trazer, enxuto, né, para que todo mundo consiga se ver em algum pontinho do que foi trazido aqui hoje. Mas cada caso é um caso, cada pessoa é um ser, e cada dor é uma dor, né? Vai doer, cada um vai doer de um jeito, então cada um é cada um. Comenta e a gente pode ir conversando, né? Nós duas, através dos comentários, através do direct, porque realmente é um assunto bem profundo. Se a gente parar, a gente percebe que temos em nós
essa... Será que eu posso dizer doença? Cleptomaníacos? Eu acho que não. Eu Não, acho que né? não é uma doença, né? Porque ele trouxe esse nome, né, para falar sobre Olhar. tantas outras coisas, né, que a gente falou aqui, tantas outras dores menores que compõem toda essa cleptomania, né? Cleptomania que ele fala. Vamos lá, corrigindo, não é uma doença em si, mas que agimos como tal, agimos. Então precisamos estar mais conscientes para se perceber, né? Se conhecer e ter esse autocontrole. É isso aí. Bacana. Gratidão. Muito obrigada por mais essa semana. Adorei. Eu que agradeço. E até Beijo, semana que vem. beijo para todos. Beijo. Até. Tchau. Tchau.